Oi, pessoal. Vamos dar sequência então nas apresentações? Bom, havíamos parado nesta apresentação na qual a gente estava discutindo sobre é, o sistema de informação, né? O que precisa o sistema de informação. Então a gente tem aqui um círculo, né, com três fatias importantes, que são a tecnologia, organizações e pessoas. Né? Mais uma vez, reforçando, o sistema de informação, para que ele funcione de maneira adequada, então ele precisa ter essas, é, essas três fatias alinhadas, né? Você precisa ter organização, o papel da organização, o papel da tecnologia e as pessoas te auxiliando para que o sistema de informação rode para que ele funcione de forma adequada. Então vamos lá. O que há de novo num sistema de informação? O mundo de negócio com novas tecnologias, plataformas móveis emergentes. Então, olha só, pessoal, o sistema de informação é o que a gente tem acesso também. Hoje, eu digo, por exemplo, smartphones, né? Hoje, a gente tem uma vastidão de informações e a gente pode estar trabalhando até no mundo dos negócios através do smartphone. Hoje é muito comum você negociar um automóvel, por exemplo, que é uma coisa que é um bem, né, de alto valor, altíssimo valor, ou até mesmo um imóvel através do celular, né? É muito comum você pedir para trocar uma imagem, para tentar negociar algum equipamento através do celular, através das redes sociais também. Então, essas plataformas móveis, né, elas têm cada vez mais auxiliado o mundo de negócio. Então, essa imagem ali eu acho que é excelente, aqui do empresário, né, com celular, onde neste celular tudo está conectado. Então, além das plataformas emergentes, né, que auxiliam, inclusive este vídeo pode estar sendo assistido por um smartphone, né, ou por um tablet, né, que facilita essa comunicação entre nós, não necessariamente precisa estar sendo assistido num computador. Então, a gente tem essas opções, né, que facilitam a nossa vida. Temos a computação em nuvem. Pessoal, o que é computação em nuvem? Me deem um segundo aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês que talvez vocês não tenham visto ainda. Espero não ter demorado muito. Vamos lá, pessoal. Então, para a gente falar em computação em nuvem, eu trouxe um cara aqui muito legal, que talvez alguns nunca tenham tido contato com desse aqui. Ó, alguém sabe o nome desse aqui? O nome provavelmente vocês já sabem, né? O disquete. Esse aqui, pessoal, esse disquete aqui é uma Ferrari. Vamos falar que é uma Ferrari. Podemos falar assim. Por quê? Porque era muito raro você ter um disquete azul, né? Então eu guardei esse aqui de recordação. Ele, não sei se funciona ainda, mas eu procurei preservar ele ao máximo dentro de uma caixinha. Tá, por que eu trouxe esse carinha aqui, já que a gente está falando em computação em nuvem, né? Por causa da dificuldade que se tinha em fazer troca de informações através de computador, né? Há um tempo atrás. Primeiro, a gente não possuía uma banda larga, então a conectividade era muito difícil. Não tínhamos internet no celular. Hoje a gente tem acesso a isso e está cada vez se tornando mais acessível e maior, né, a nossa banda para utilizar isso. Nessa época aqui, pessoal, um disquete desse aqui é 1.8, mais ou menos 1.8 megas. Atualmente isso não cabe nenhuma música aqui dentro. A gente usava basicamente esse disquete para arquivos, né, de texto. Então você vai lá na aula, você
por exemplo, está na escola, ou na escola mesmo, né? A gente tinha aula de computação na escola, mas ou está na universidade, levava o seu disquete, você fazia o teu trabalho e gravava aqui. Perdeu o disquete, tá lascado, né? Por que eu estou falando isso? Porque daí a gente pega a computação em nuvem, né? O que tem na computação em nuvem que se sobrepõe a isso aqui? Primeiro, a capacidade de armazenamento. A gente tem aqui um equipamento que atualmente, até um arquivo de texto é maior do que se cabe aqui dentro, né? Por exemplo, esse vídeo que eu estou gravando, dependendo do tempo, ele está chegando mais ou menos a 700 MB, quase 1 GB, né? Ou seja, muito, mas muito além do que caberia num disquete. Então talvez eu precisaria de vamos lá, uns 500 disquetes desse aqui para gravar essa apresentação. E na computação em nuvem não, né? Na computação em nuvem a gente tem várias plataformas que a gente que podemos estar utilizando para armazenar essas informações. Então, esse carinha que eu trouxe. A única utilidade hoje, pessoal, de um equipamento desse aqui, claro, além de ser bonitinho, né, deixar na estante, é que é legal para você, não sei se faz bem, tá? Mas eu gosto de ver o sol. Quando tem eclipse, alguma estrela que não dê para olhar, porque ela ofusca demais, eu olho aqui por dentro. Que ele tem tipo um filme aqui dentro, né? Então, olha só, do outro lado ele tem uma rodinha, né? Então ele fica rodando aqui. Esse aqui eu vou guardar pelo tempo que eu puder, né? E daí o que acontece? Hoje na computação em nuvem, você não tem essa restrição. Primeiro que eu falei que se você perdesse o disquete aqui, você estava lascado, né? Lascado acho que dá para falar, né, pessoal? Por quê? Porque se você perdesse isso aqui, toda a informação que você salvou aqui, você acabaria perdendo. Com a computação em nuvem, você consegue mandar para o seu e-mail e ter um backup, né, que é extremamente importante para você não perder seus dados. Tem algumas plataformas que você pode deixar lá para sempre, né, e não corre risco nenhum. Por exemplo, vamos falar de algumas, né, sem fazer merchan, mas temos essa plataforma que a gente está utilizando, que é uma plataforma gratuita, né? Só de vez em quando vem alguns anúncios, mas é uma plataforma gratuita. Imagina todos esses vídeos que eu estou fazendo, o espaço que eles utilizam. Então, o YouTube, né, é uma plataforma muito interessante para você postar vídeo. Eu, por exemplo, estou procurando colocar eles na qualidade máxima, né, para que vocês escolham qual a qualidade vocês queiram assistir. Temos o Google Fotos, que também a qualidade de foto fica ao máximo, então você não tem que compactar uma foto. Por exemplo, se você manda uma foto hoje pelo WhatsApp para salvar em algum lugar, o arquivo acaba compactando e você perde resolução. E às vezes você tem uma imagem que realmente é muito legal. E você não quer perder resolução. Então, existem o Google Fotos, entre outras plataformas, né? Essas são as que eu utilizo de armazenamento. Então, além disso, desses armazenamentos específicos, né? Como arquivos de vídeo e arquivos de imagem, a gente tem alguns softwares, né, que fazem gerenciamento de arquivos. Então, temos o Dropbox, que é muito interessante, temos o Drive, né? Eu uso ambos. Cada um tem as suas vantagens. Eu gosto muito do Drive por causa do espaço, né? Que no caso, dependendo do tipo da conta que você tem, o espaço é ilimitado. Pessoal, imagina uma coisa ser ilimitada. Ilimitada é uma coisa incrível, né? A gente fala assim, se a gente contar quando era criança, eu ouvi essa. Se nós conseguíssemos contar todos os grãos de areia de todas as praias, seria menos grãos de areia do que as estrelas que a gente tem na galáxia. Isso é uma coisa bem, assim, quando eu era criança eu gostava de pensar nisso como uma coisa enorme. Então, tem um número astronômico aí de estrelas na galáxia. O que é uma coisa ilimitada, né, pessoal? É uma coisa que, meu Deus, não tem limite. E daí eu fui dar uma olhada na especificação técnica desse serviço, né? E dizia lá, se não me engano, no máximo 2 TB, né, por arquivo.
Então imagina, pessoal, tudo que eu tenho não chega a dar 1 tera, eu acredito, né? Então, assim, cada vez mais a gente está tendo acesso a esses serviços, a esses backups, e isso facilita a nossa vida, né? Porque nos traz mais segurança para estar utilizando é, esses sistemas. Então, a computação em nuvem é uma coisa que está vindo, que já está presente, praticamente todo mundo utiliza, e nos facilita bastante a vida. Para quê? Para não precisar utilizar um disquete desse aqui. Alguns já devem ter nascido na época do CD, né? A gente tinha a vantagem do CD. A princípio, os CDs eram de 750 megas, né? E os DVDs de 4.5 GB aproximadamente. Um DVD regravável, você tinha quase como se fosse um pendrive na mão, né? Só tinha que cuidar para não riscar ele, que a gente tinha esse problema de riscar o CD e perder as informações, né? Hoje, basicamente, a gente não tem mais ideia, não se lembra disso, né? Por quê? Porque hoje o pendrive, a própria internet, ela está com acesso tão rápido que você não precisa mais estar carregando. Você pode fazer um upload e acessar em outro lugar e isso fica lá e você não corre nenhum risco. Você não precisa estar carregando fisicamente a tua informação, né? Porque ela fica lá disponível online. Então, isso é a computação em nuvem, pessoal. É, é utilizar esse tipo de equipamento. Vamos ver se isso funciona, então. Vamos fazer um desafio aí. Deixem nos comentários do vídeo se alguém ainda tem um disquete desse aqui. Azul acho que não vai ter, mas algum disquete. Se alguém passou pelos CDs regraváveis, se vocês se lembram disso. Pendrive hoje todo mundo tem, né? Eu acho. É muito acessível, né? Um pendrive extremamente útil, né? E confiável também. Uma coisa interessante também é que outra coisa que está migrando muito rapidamente é a questão do armazenamento dentro da máquina, né? A gente tem, inicialmente tínhamos HDs rotativos, né? Que a gente tinha o pró e contra de um HD rotativo. Por quê? Naquela época, né? Se você tivesse um HD que tivesse uma rotatividade, né, uma velocidade de rotação muito alta, você corria o risco do HD riscar. Se você tivesse uma rotatividade muito baixa do HD, você tinha uma taxa de gravação, assim, uma velocidade muito lenta. Então você tinha esse problema. Hoje a gente tem os HDs de memória sólida, né, que a gente diz. Esses HDs são basicamente um pendrive gigante, né, que você não tem mais o disco rotativo, então é tudo gravado ali de forma não rotativa, de forma estática. E com isso a gente tem, primeiro, menos risco de riscar, né, de você ter algum problema de perder dados ou perder o próprio HD. E segundo, que esses HDs eles são extremamente mais rápidos. Então a gente tem acesso também a isso. A outra tecnologia que foi lançada recentemente é o HD tipo M2. A gente falou em sala, né? O HDMI2 é um HD que é muito compacto. O HDMI2 é um pendrive gigante, né? Que você pode colocar no teu HD e instalar o sistema operacional e estar utilizando para estar fazendo todo o gerenciamento de dados, de arquivos que você tem, e com isso você vai ter mais velocidade e mais compacto, né? Um equipamento mais compacto. Então é uma nova tecnologia que está vindo aí com força e quem sabe no futuro a gente tenha só este tipo de disco rígido, né? Então, passando para o próximo tópico, softwares online como serviço. Então, várias plataformas, né, que estão disponíveis online. Por exemplo, para a programação em C já existem alguns compiladores online que a gente consegue usar esses softwares, né, para fazer simulação sem precisar estar instalando o software em algum computador. Então, já existe isso.
Isso é uma tendência também, pessoal. Ah, outra coisa interessante sobre a internet. Antigamente você tinha muitos problemas para ver um vídeo, por exemplo, né? Você tinha que ficar atualizando o plugin, era bem complicado. Sempre que você ia tentar fazer alguma coisa diferente, assistir um vídeo, talvez uma aula online, alguma coisa assim, você tinha que atualizar um plugin e nunca funcionava de acordo com o que você queria. Daí tinha que ficar correndo atrás, atualizar, cuidar para não pegar vírus. Então era uma novela. Atualmente essa dificuldade ela se reduziu bastante por causa desses serviços online. Ou seja, a tendência atualmente está sendo você não instalar rodar esses softwares na máquina. A tendência está sendo você rodar esses softwares dentro do servidor. Qual a vantagem disso, pessoal? A grande vantagem de você rodar um software dentro de um servidor e só disponibilizar uma janela, uma visualização para o usuário, é que quando você precisa atualizar o teu software, atualizar o teu serviço, você atualiza simplesmente no servidor e todos os usuários vão ter um resultado instantâneo, né? Se você não faz isso, o que acontece? Se o teu serviço, se o teu software não é online, você precisa estar atualizando em todas as máquinas. Então, saiu uma atualização para o software está instalado no meu computador, você vai ter que fazer a instalação dessa atualização. Saiu uma atualização para um programa que você usa online, tá ali no seu navegador, você não vai precisar fazer instalação. Por quê? Porque ele vai estar rodando no servidor. Possivelmente você não vai nem perceber que houve essa atualização. Entenderam? Então isso é uma tendência também, uma tendência que cada vez mais se utilizem esses serviços online, né? Esses softwares online que fiquem dentro do servidor. Para quê? Para que a experiência se torne mais fácil para o usuário, né? E por fim, ali, desse tópico sobre tecnologias, né, em relação a sistemas de informação, a gente tem redes Wi-Fi. A rede Wi-Fi foi uma coisa que ela veio praticamente junto com a internet, a internet de banda larga, pelo que eu me lembro. Hoje a gente tem já modems com 5G, então com um tráfego de dados bem mais alto, porque não adianta você ter uma internet ali por exemplo, já tem pacotes aí sendo oferecidos de 100 mega, né, de internet. Você tem uma internet de 100 mega, mas o teu roteador Wi-Fi não tem capacidade de fazer essa transferência de dados. Daí você vai acabar não conseguindo usufruir tudo que ela te oferece. Então, nessa área a gente tem essa evolução tecnológica que são as redes Wi-Fi. O que a gente não tem ainda, né? Vamos pensar assim para o futuro. Não temos ainda, pessoal, em todas as residências, a fibra óptica dentro de casa, né? Isso em alguns países europeus e até aqui no Uruguai, se você for, eu fui em um hotel no Uruguai que tinha fibra óptica passando dentro de casa, assim, né, normal, chegando no teu modem. Então isso ainda não é uma realidade aqui para nós. A gente ainda tem um roteador geralmente na porta do prédio, né, ali onde fica o porteiro, etc. E você tem uma distribuição de cabos de Ethernet, né, aquele RJ45, que é aquele cabinho azul de Ethernet, que tem uma perca consideravelmente alta de dados ali, né, por ser um condutor e etc, né? Então, é uma realidade que a gente ainda não está tendo acesso, mas é futuro. Isso não há como evitar. Isso em breve todos vão ter fibra óptica chegando em casa. Então, para ficar mais legal, se alguém tiver fibra óptica chegando em casa, que eu não tenho, aqui eu não conheço ninguém que tenha, fora o meu amigo que vai fazer a palestra, né, ele tem fibra óptica em casa, que ele é responsável por um servidor. Tem fibra óptica. Se alguém tiver fibra óptica em casa, então faça um comentário aí, só para eu saber que você tem. Então, assim, em relação a Wi-Fi é isso. Por sorte, pessoal, olha só,
que coincidência. O meu TC de graduação foi sobre uma tecnologia de tráfego de dados que se chama PLC, que é Powerline Communications. Eu até posso disponibilizar para vocês. Essa tecnologia, eu digo meu TC, né, meu trabalho de conclusão de curso ali. Essa tecnologia foi uma tecnologia que ela substituiria em algumas situações a rede Wi-Fi. Como é que funciona? Você tem um emissor e um receptor e você conecta eles na energia elétrica. E daí ele usa o mesmo cabo que é utilizado para tráfego de... Hoje eu não tenho mais o modem, né? Acabei me desfazendo dele porque ele estragou. Porque eu usava muito pouco, porque o Wi-Fi praticamente atende plenamente o que a gente precisa. Senão eu mostraria aqui também. Para você fazer tráfego de dados. Mas o que acontecia, pessoal? A Wi-Fi ela funciona tão bem que acabou que essas tecnologias morreram, né, com o tempo. Então, o que acontece em todo o mercado? Né? Quando você tem alguma coisa que funciona muito bem, o que está sendo estudado, o que está sendo aplicado, acaba ficando para trás. Isso é um exemplo. Né? Hoje, a Wi-Fi ela é uma coisa... É uma tecnologia que funciona muito bem e algumas tecnologias foram deixadas para trás, por exemplo, o PLC, Powerline Communication, que era esse tráfego de dados na rede elétrica. Qual que era a vantagem disso? A vantagem disso é que se você tivesse um cabo de eletricidade levando para uma distância muito, muito grande, você podia usar esse cabo como meio, né, de tráfego de dados e com isso você podia estar utilizando energia. Mas acabou que não vale a pena por alguns motivos e com isso a tecnologia não é muito conhecida hoje, né? Eu conheço por uma mera coincidência de eu ter estudado isso no meu trabalho de curso, de conclusão de curso. Então, dando sequência, pessoal, o que há de novo nos sistemas de informação? Temos plataformas móveis emergentes, como a gente já falou, celulares, tablets, novas plataformas de computação baseadas em variedade de novas tecnologias de hardware e software. A gente vai falando aos poucos, né? Um pouco eu falo sobre hardware, um pouco eu falo sobre software, a gente vai falar sobre hardware em específico, né? Também adiante. Um crescente uso para o trabalho, comunicação e tomada de decisão. Então, isso é uma coisa que é muito importante a gente frisar, né, que o sistema de informação ele pode ser utilizado para essa tomada de decisão mais assertiva. Então, é o que a gente tem que conhecer para poder ter um processo mais eficiente, poder ter uma produção mais eficiente, né, poder ter um serviço mais eficiente, né, através da tomada de decisão com base nestas informações. Então, o que há de novo, né? Continuamos com essa pergunta. O que há de novo no sistema de informação? O mundo de negócios com mudanças de pessoas, então a gente tem pessoas cada vez mais conectadas. Vamos passar à frente aqui só para a gente ter esse tópico. E eu acho que esse vai ser o último slide, porque é um slide que tem muita informação. Informação legal, informação útil, né? Então vamos lá. A atuação dos gerentes e colaboradores. Eu digo muito da informação útil porque, por exemplo, ali tem inteligência artificial, que foi um tópico que um aluno me questionou. Então vamos estar falando um pouco hoje sobre ele. Vamos ter mais aulas sobre esses tópicos mais importantes. Mas vamos fazer uma pequena introdução. Então, a atuação dos gerentes e colaboradores da empresa, né? Cada vez mais a gente tem nessa imagem aí todo mundo trabalhando. Essa apresentação aqui, ela foi feita antes da nossa, infelizmente, da pandemia que estamos vivenciando. Isso ficou mais presente hoje. Isso talvez não posso falar isso, mas é uma das coisas que a gente aprendeu, né? Muitos aprenderam que é possível realizar trabalho remoto, principalmente nas empresas mais antigas. Isso era uma coisa totalmente fora dos conceitos e hoje é possível perceber que isso é execuível, né? Executável.
Então, é uma das coisas aí que a gente tira de aprendizado, né, dessa situação. Colaboração online também, né, é o que a gente está fazendo agora. Compartilhamento de conhecimento. Estamos aí, né, falando sobre o disquete. Ó, eu vou deixar esse aqui. Eu tinha que bater uma foto e colocar ele aqui, ó, para deixar aqui, ó. Opa, aqui fica um pouco saturado. Olha só. Conhecimento, discussão, né, é isso que faz a gente crescer. Reuniões virtuais. Então, por enquanto a gente não fez nenhuma reunião virtual, mas isso eu prometo que a gente vai fazer adiante. Temos alguns seminários para fazer e a gente vai fazer isso através de reuniões. Primeiro eu estou passando material para vocês, para a gente voltar, né, à atividade e voltar a esses conceitos. E por fim, então, nosso tópico aqui aplicações de IA ou AI, né? Depende de inglês para português. IA em português, né? Inteligência artificial ou Artificial Intelligence. Como é que tá, pessoal? Meu sotaque tá razoável? Tá mais ou menos? O que é a inteligência artificial, né? Só para a gente dar uma breve introdução para fechar essa apresentação, né? Lembrando que eu prometi para vocês que as minhas apresentações seriam em torno de 25 a 30 minutos para concentrar o máximo de informação e ser mais efetiva, né, a nossa discussão. Então, o que é inteligência artificial? Inicialmente, quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente pensa em um robô fazendo algumas atividades que o ser humano poderia resolver. Bom, isso é inteligência artificial e, por incrível que pareça, é uma das formas mais utilizadas da inteligência artificial, eu posso dizer, que é o quê? Você ter alguma máquina desempenhando uma função dentro de algum setor, de alguma indústria, que vai estar poupando, vamos dizer assim, né, um serviço mais manual. Por exemplo, essa tomada de decisão, que a gente falou ali sobre, vamos escolher qual plantio, qual cultivo interessante para a gente estar utilizando na nossa propriedade. Então, esse plantio ele pode ser utilizado através de inteligência artificial. Existem vários algoritmos que podem ser aplicados para tomada de decisão. E entre outras coisas, né? A gente vai falar um pouco sobre mercado, né? Que atualmente também existe uma busca inteligente de certos produtos, né? Quando você acaba pesquisando algum assunto, você vai perceber que chovem anúncios, né, nesse assunto. Então, assim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E para fechar, então, a apresentação de hoje, que é referente à quarta-feira, né? Vamos lá, quarta-feira, ontem, dia 1º. Eu deixo aqui a imagem do meu disquete, que é meu disquete favorito. Esse aqui tá no coração, não tem preço. Se alguém me falar assim, te dou 50 reais esse disquete. Não, esse aqui nunca mais vou encontrar um igual. Então tá, pessoal. Por hoje é isso. Espero que tenham gostado da apresentação. Partimos do slide seguinte na próxima aula, tá bom? Então, espero que estejam bem também em relação a tempestades, né? A gente teve aqui, eu fui afetado, acabou que a minha garagem caiu, mas a gente tem seguro, então tá tudo certo. Espero que vocês estejam bem, que estamos num ano muito difícil, né? Então, obrigado e tchau, tchau.